15ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez em Monza, na terra da Ferrari. Foi muito bacana a Ferrari largando bem, vamos falar disso aí. Vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Coloquei lá para o pessoal fazer perguntas, né, no Instagram, a caixinha de perguntas, e veio muitas perguntas. Então, algumas delas a gente vai estar respondendo nesse vídeo, estou com o celular na mão, mas vamos lá. Bom, primeiro pela Poli, que já veio a primeira pergunta aqui, do Brito e Karen. Foi marmelada essa pole na Itália do Carlos Sainz, que todo mundo sempre questiona, né? Não, acho que no passado já teve, mas hoje eu acho que não. O que eu acho que a Ferrari, ela coloca todos os esforços para essa pista. Então trocou o motor, pôs o motor zero, quando coloca o motor zero ganha mais uns 15, 20 cavalos. O carro, a eficiência do carro, eles sempre estão imaginando Monza, né? Monza para eles é muito importante, então tinha um carro bem. Carlos Sainz mandou muito bem. Ele teve uma ajudinha de um vácuo também, o Leclerc não teve, talvez eles virariam mais próximo, quase que deu as duas Ferraris na frente. Mas o que deu de bom, Oscar Piastri na frente do Norris, o Albon de Williams já era esperado, outras perguntas que tinha aqui. A Williams tem um carro que é feito para ter menos arrasto, anda mais de reta, chega para Monza, é um carro bom. George Russell bem na frente do Hamilton em oitavo, né? Ele quarto em oitavo. A diferença de tempos inicial aqui, né, foi bastante grande. Depois o Hamilton apareceu na corrida, vinha no ritmo legal. Isso aqui é interessante, ó. Por que a Ferrari foi tão bem e deu trabalho, de fato, pela primeira vez para o Verstappen, né? Eles tinham uma velocidade final, o vermelho aqui, ó, que para cima é a velocidade final, no caso do Sainz, essa volta da classificação, e o Verstappen um pouco abaixo. Então, o Verstappen não conseguia, ele conseguia fazer a última, a parabólica, que é a curva mais rápida, um pouquinho mais à frente, só que quando você está grudado numa curva de alta velocidade, você está perto, né, você perde a pressão aerodinâmica que vem, né, que o carro da frente vai cortando o vento, você escorrega atrás dele e não consegue sair. Esse é um dos problemas que também muita gente perguntou, mas por que está difícil? Monza, por que não, a gente não é uma reta grande, por que é tão difícil ultrapassar? Dois motivos. Primeiro, essa curva que antecede é muito rápida, não dá para sair embaixo. Eles tentam, às vezes, um traçado diferente. E a outra, que o DRS, que é a asa quando abre, não tem tanto efeito quanto nas outras pistas, porque você já usa pouca asa, a angulação da asa é bem menor. Então, quando ela abre, ela não tem um efeito tão grande, então por isso que não é tão fácil. Antes da largada, Tsunoda já ficou pelo caminho, quebrou, isso levou uns 20 minutos aí para arrumar, enfim, aí a largada, nada demais pela largada, vou passar rapidinho, largada limpa, essa primeira chicane é sempre complicada, mas todo mundo conseguiu se virar, mantendo praticamente todas as posições. De estratégia, só o Hamilton e o Bottas que foram de pneus duros, ou seja, eles queriam esticar mais a primeira parada e todo o resto foi de pneu médio. Pressão total aqui a volta 6, Verstappen colocando pressão em cima do Sainz, o Leclerc conseguindo seguir eles ali, mas sempre chegava do lado, não conseguia, e realmente bem apertado. O replay você vê no limite, o Carlos Sainz deixando sempre o limite ali para o Verstappen não colocar por fora. Um momento interessante aqui, esse aqui, 2021, a gente viu Verstappen batendo o Hamilton, nesse mesmo lugar. Olha essa imagem, ó, freou do lado. Quando o Verstappen estava aqui, nesse momento, o que aconteceu em 2021? Ele deu uma aceleradinha e foi direto, só que ele pegou essa zebra. Quando pega essa zebra, o carro levanta e ele foi para cima do Hamilton. Nesse caso, o Verstappen está numa outra fase, ele tinha tudo a perder, para que vai arriscar? Ele recuou. Vamos na imagem de 2021, Hamilton saindo do box, Verstappen veio aqui já de pneus quentes, quase lado a lado, ele dá aquela forçadinha. Aqui o Verstappen estava um pouquinho na frente do Hamilton, mas era uma ocasião que é o seguinte, ninguém queria perder ponto um para o outro. A batida era até interessante para os dois, porque o problema era um sair na frente do outro e jogar, ainda mais visto que o campeonato foi decidido no finalzinho. Então ele foi até o limite, pegou essa zebra, a hora que pega essa zebra, bate, subiu o carro e eles acabaram encavalando. Então vamos voltar para a prova desse ano. Estamos na nona volta, continua aqui uma disputa bem legal, apesar de ter dado Verstappen, a disputa sempre muito bacana. Estou esquecendo aqui, ó. Vamos lá. O Marcelo, quanto combustível o pessoal vai para a classificação? Eles abastecem no começo, Q1, Q2, Q3. Eles colocam o X de gasolina que eles quiserem para fazer todas essas 3 etapas, então não pode abastecer durante
a classificação, a ideia é acabar o Q3 com menos combustível possível, que é menos peso no carro. Próxima pergunta. Outra do dia antes aqui. O carro médico na largada vai atrás, sai atrás, ele já entra de cara? Sim, o carro médico sai atrás do grid, porque normalmente é a hora que dá acidentes, tudo, mas depois ele já volta para o box. Foi o Daniel RX80. E então veio essa canseira, né, do Sainz com o Verstappen, uma briga muito bacana, bem apertada, e na volta 15, o que aconteceu? Começou a desgastar, né, os pneus do carro do Sainz. O Sainz falou, depois da corrida, que ele falou pela volta 12, 13, ele sentiu que estava morto, e que o pneu traseiro esquerdo estava sobreaquecendo bastante, estava acabando, e aí ele não conseguia tracionar muito bem, e acabou que qual foi a jogada aqui? O Verstappen forçou para cima no final da reta do Verstappen, ele passou um pouquinho, não tracionou legal, porque ele passou dessa curva aqui, o Verstappen conseguiu se manter por fora, uma curva de pé embaixo para a direita, e aí fez a ultrapassagem. Depois a gente vai ver aquela do Hamilton, lembra que bateu com o Piastri? Olha essa imagem aqui. Então tem espaço, ele deu espaço, e o Verstappen e o Sainz recuou. Mesma coisa do Pérez com o Russell, uma briga bacana que vinha um pouco lá para trás. Vem uma outra pergunta aqui do Couto Arruda. Sem o DRS, Max ficaria mais tempo atrás do Sainz? Certeza. Se a gente olhar até, né, o passado, é por isso que no passado, muitas vezes era normal a gente ver as maiores tentativas nos boxes, porque na pista era muito difícil, então o DRS veio para ajudar nesse sentido. Na volta 20, Sainz vai para o box, Leclerc para frente. Nisso entra também junto o Verstappen na volta 21, seguindo com o Leclerc. O Pérez assume a liderança por uma voltinha, parou em seguida. E nesse momento estava lá Piastri e Norris andando um pouco mais longo, né? Aliás, uma briga muito bacana do Piastri com o Norris também. E uma briga legal demais até porque deu confusão, né? Os dois carros da McLaren se encostando na saída. Foi mais ou menos a mesma história que a gente viu em 2021. Um saindo do box, o outro na pista. O Piastri passou um pouquinho do ponto, escorregou porque ele estava no pneu um pouco mais frio, foi para cima para mim, mas foi mais uma forçada do Piastri que escorregou um pouco. McLaren não gostou nada disso, né? Eles podiam ter acabado, né, os dois ficando de fora, mas enfim, no final deu tudo certo. Aí o Hamilton ficou, era a estratégia dele ficar com o pneu duro, e foi ficando, só que era um ritmo bem mais lento. Os Mercedes não fazia frente ali nem para a Red Bull e nem para a Ferrari. Então eles foram né, o Hamilton foi sendo ultrapassado até ele parar na volta de número 28. Ele sai lá para trás, na estratégia agora de pneu médio e todo mundo com pneu duro. Então ele saiu, a briga dele era direta com o Alonso, né, do campeonato. Então acho que até a estratégia do Hamilton deu muito certo, porque nesse ponto eu achava, até ele reclamou no rádio que ele parou muito cedo, que o pneu não ia dar conta de chegar até o final, mas provou de novo que os engenheiros às vezes têm razão e acabou dando certo, né? De novo, uma briga bacana, corrida inteira bem movimentada. Sainz, Leclerc e Pérez. O Pérez começou a vir forte lá de trás, né, forçando. Lá atrás o Hamilton passa o Alonso. O Pérez vai para cima do Leclerc, começa a fazer ultrapassagens. A mesma coisa lá atrás, o Alonso, o Hamilton escalando. Esse ponto aqui foi o que deu a punição. Muitas perguntas aqui falando disso. Mas será que alguns acham que a punição foi pouca? Que eu concordo, porque o Piastri acabou com a corrida do Piastri e o Hamilton, né, os 5 segundos não fez nada para ele. Outros acham que não, que foi um acidente de corrida, que deu espaço, não daria para ter dado no espaço. Então vamos lá. Foi a mesma situação que a gente mostrou a imagem agora do Sainz quando foi ultrapassado pelo Verstappen. O Hamilton por dentro né, já estava passado, né, não tinha o porquê. Se a gente tivesse imagem aqui, ele não está nem na linha branca, ele já está para cima da zebra. O Piastri viu que o Hamilton estava vindo e encostou. O Hamilton falou depois da corrida que errou mesmo, pediu desculpa para o Piastri. E por que errou? Ele quis intimidar? Nada disso. O que acontece normalmente numa curva dessa, que o piloto já está tão focado em fazer a tomada para a curva da esquerda, que às vezes uma falta de atenção é o natural, é você querer abrir o máximo que dá, e você dá uma calculada errada. Então, assim, nada de erro, de querer realmente jogar duro, não teve nada disso. O Hamilton se desculpou
e depois estava tudo certo entre eles. Já na volta 47, de novo, uma briga muito legal entre companheiros de equipe, né? O Sainz fazendo de tudo para segurar o Leclerc. O Leclerc, obviamente, valia o pódio em casa, então os dois dando o máximo. A equipe chegou a entrar no rádio e falou, ó, sem riscos, né? E, obviamente, o Sainz também pedindo para falar, ó, não vamos bater agora, né? Lógico, quem está na frente sempre pensa dessa forma, mas o fato é que o Leclerc não deu sossego para o Sainz até o final. O Leclerc chegou a errar, porque aqui ele ultrapassou o Sainz, por isso que assim, o Leclerc não teve o fim de semana ideal. O Sainz cresceu demais. Outras perguntas aqui, né? Como é que está o Sainz em relação ao Leclerc? Acho que ele está ganhando o talento puro do Leclerc. Eu ainda acho que é melhor, só que o Sainz ele está se dedicando, ele está fazendo o carro casar com o jeito dele. Na corrida, você vê, o Leclerc já tinha passado, foi afoito, era só ter freado um pouco antes, não precisava ter passado de vez, né? Que ele já estava lado a lado, passou a freada e acabou sendo ultrapassado de volta pelo Sainz. Quer dizer, o Leclerc, aqui nesse momento, ele foi ultrapassado de volta, e o desespero do Leclerc tentando, né, chegar. Depois da corrida, o Leclerc falou que foi super legal, que adorou a corrida, e que tem que né, correr duro mesmo, e que os fãs gostaram. Foi muito legal também. A Ferrari não dá nenhuma ordem, eles deixaram o bicho pegar mesmo, o que foi muito legal. Final de prova, a gente já sabe, não podia ser diferente. Max Verstappen não tentou fazer a melhor volta, teve problemas no carro no final, perdeu muito tempo no finalzinho, falou depois que era um problema de temperatura, então eles não quiseram arriscar nada, mas a corrida já estava tranquila. E aí, com Sainz, Leclerc, Russell e Hamilton recuperou bastante, mesmo com a penalização de 5 segundos, conseguindo chegar em sexto. Albon, excelente lugar com a Williams, Lando Norris, Alonso, Bottas, e depois veio o Liam Lawson, que está fazendo também um trabalho muito bom, substituindo o Ricardo, né, que machucou a mão. Oscar Piastri, que tinha tudo para ter um fim de semana de novo forte, aliás, largou na frente, como ele já falou do Norris, na corrida estava meio pau a pau, só que teve o toque com o Hamilton, e daí todo o resto aí para baixo. Decepção, o Ocon, perguntaram aqui, o que aconteceu com o Ocon? Ele abandonou a prova no final, porque tinha um problema de direção, a direção hidráulica começou a dar algum problema, eles estavam com medo de ela travar, e para evitar um acidente, eles acabaram abandonando a prova. Então, daqui do Ocon, você acha que 2024, 2025, McLaren, Ferrari e Mercedes vão seguir? Foi o Tools Ferramentas aqui. É difícil falar. Eu acho que quando, né, o carro está bem na frente, como está a Red Bull, a tendência fica cada vez mais difícil de eles evoluírem. A Ferrari, que andou bem, né, muita gente perguntou também, mas e por que a Ferrari vai abandonar o projeto desse ano para mudar o ano que vem se agora está boa? Será que ela volta a andar bem esse ano? Era uma pista muito boa para eles. Eu acho que vai ser assim. A briga pela segunda equipe vai continuar variando. A Aston Martin andou muito mal, acho que vai voltar a andar bem em algumas etapas. Então, entre Aston Martin, entre McLaren né, e Ferrari, eu acho que está tudo muito apertado. Você vê a própria Alpine, que ficou lá embaixo, não tem motor, a gente já viu andando bem esse ano em algumas situações. Então, a briga é essa aí. Eu acho que continua dando Verstappen sobrando, e o resto, a briga vai ser muito legal até o final do ano.